Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do projeto Movimento Aprender Mais. Hoje nós estamos iniciando a nossa oitava aula. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar, então, o livro na parte do ler e escrever, tá bom? A sequência didática é Nossa Língua, parte 1. E nós vamos trabalhar as atividades 1A, 1B, 2A e 2B, certo? Então, estaremos trabalhando nas páginas 205 e 206. Abram já os livros, né? Cada um pegue o seu material, já pegue seu estojo, já abre lá na página 205 para a gente já dar início às nossas atividades, tá bom? Só para relembrar, hoje é dia 14 de abril de 2021. Se você quiser colocar a data aí no livro, fique à vontade, tá bom? Então, nossa língua, parte 1, atividade 1A, releitura com focalização, S e 2 S. Nesta atividade, sua professora fará a leitura e a releitura da fábula A Raposa e o Corvo. Ela irá interromper a leitura e discutir com a turma o uso do S e dos 2 S nas palavras do texto. Preste bastante atenção. Eu trouxe aqui, então, a fábula, tá? A raposa e o corvo. E aí a gente vai ler e a gente vai perceber que tem algumas palavras, olha, em destaque aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar, para mostrar a sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Então, essa fábula, olha, ela foi tirada do Livro dos Estudantes, volume 2, Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos, certo? Então, vamos prestar atenção aqui nessas palavras que estão em destaque. Então, nós temos aqui conseguiu, saiu, pousar, raposa, resolveu e possa, senhor, mostrar e depressa. Olha lá, então. O que essas palavras têm em comum entre elas? A letra S, né? Mas vocês perceberam que a letra S, em cada palavra aí, ela tem algum sonzinho diferente? Vamos ver, olha. Aqui eu leio conseguiu. Conseguiu. Aqui eu leio pousar. Mudou o som, não mudou? Mudou o som. Aqui eu leio saiu. Aqui eu já leio raposa. Resolveu. Aqui eu leio possa. E eu já tenho aqui 2 S, percebem? Aqui eu leio senhor. Mostrar, mostrar. E depressa. Percebem que eu tenho o som de S e eu tenho o som de Z. Tá? Tem palavras que eu preciso usar 2 S para ter o som de S. Perceberam isso? Vamos entender o porquê, então? Olha lá.
S ou dois S's? A letra S vem no começo da palavra. Então, um S no começo da palavra, eu tenho som de S. Sonho, salgado, sábado. Então, aqui eu tenho, no começo da palavra, olha, saiu, o que mais? Senhor, tá vendo? No começo da palavra, o som de S é de S. Ele faz esse som, tá? Quando a letra S vem depois de uma consoante, o que é consoante? Quem lembra? Vogal. A, E, I, O. Consoantes são todas as outras letras. B, C, D, F, G, H, J, K. Tudo isso é consoante, tá? Até o Z. Tirando o A, E, I, O, U, tudo é consoante. Combinado? Então, a letra S, se ela vem depois de uma consoante, ela também tem o som de S. Cansado, olha lá, depois do N. Um S só. Diversão, olha, vem o R, depois vem um S só. E insistir, tá vendo? Então, depois de uma consoante, um S só tem o som de S mesmo. Vamos olhar lá as palavras. Então, aqui, olha, conseguiu, ó, N, depois um S só. Ela veio depois de uma consoante e a próxima foi um S só e o som ficou do mesmo jeito. Certo? Vamos continuar analisando. A letra S vem no meio da palavra, entre vogais. Então, vogal, S vogal. O som passa a ser de Z. Então, olha lá, casa, tá vendo? Vogal, S, vogal. O som do S passa a ter som de Z. Casa, mesa. Vamos ver as palavras do texto, da fábula. Então, aqui eu tenho raposa, olha lá. Olha lá. Vogal e vogal. Então, o S vai ter som de Z, certo? Resolveu, olha lá. Vogal e vogal. O S, então, passa a ter som de Z. Resolveu. Pousar, olha lá. Vogal, vogal. O S está aqui no meio, vai ficar com som de Z. Pousar. E se eu não quero que esse S fique com som de Z, então eu preciso colocar dois S's. Então, os dois S's, ele vem no meio da palavra também entre vogais. Mas quando eu preciso que ele realmente tenha o som de S, tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar dois, porque aí ele volta a ter o som de S. Olha lá, aqui ele está no meio de duas vogais, ó. Assobiar, duas vogais, A, O. Mas como tem dois S's, o som vai ser de S. Assobiar. Aqui também, ó. Permissão. O S está no meio do I e do A, né? Mas tem dois. Então, eu não vou ler permissão, porque tem dois S's. Então, eu leio permissão. Olha aqui. Então, eu tenho aqui possa. Olha o possa. Tá no meio de duas vogais, O e A. Mas tem dois S's. Então, eu vou ler possa. Tá? Depressa. Olha lá. Tá no meio de duas vogais, E e A. Mas tem dois S's, então o som permanece o som de S, tá? E aqui no começo, depois da vogal, olha, mostrar, ó, tem uma vogal, depois tem o S. Então, mostrar. Por que eu paro no S? Porque eu não tenho nenhuma vogal depois. E o som do S é esse, parece uma cobrinha, né? Ó. Tá? Então, aqui, mostrar. Eu vou
parar no som, porque eu não tenho vogal. Então, mostrar. Tudo bem? Então, retomando. Quando ela vem no começo da palavra, o S tem o som de S, mesmo som, né? Quando ela vem no meio da palavra, mas ela está depois de uma consoante, ela também permanece com o som de S, né? Cansado, diversão, insistir, permanece com o som de S. Se ela estiver com um S só no meio de duas vogais, o som passa a ser de Z. E se ela estiver com dois S no meio de duas vogais, o som volta a ser de S de novo. Certo? Deu para entender? Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, eu vou ditar para vocês agora um pedacinho de uma cantiga, tá? E eu quero que vocês escrevam aí no livro de vocês, tá bom? Então, vamos ler, olha lá. Atividade 1B, ditado interativo S e 2 S. Nesta atividade, seu professor, sua professora, irá ditar um trecho para você escrever. Quando você tiver dúvidas sobre a escrita de alguma palavra, você poderá interromper o ditado e solicitar ao professor que discuta essa escrita, né, dessa palavra. No caso, vocês não vão poder me interromper porque eu estou gravando a aula, vocês vão assistir em casa. Mas se vocês precisarem parar para voltar à explicação, para ver, né, o S, qual o som que ele tem, se ele estiver antes no meio de duas vogais, ou se ele estiver depois da consoante, vocês podem pausar o vídeo, voltar, ver a explicação novamente, depois continuar fazendo o ditado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ditar para vocês, então, a cantiga do cravo e a rosa, tá bom? Vamos lá? O cravo brigou com a rosa. Tá escrevendo aí, hein? O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido. E a rosa despedaçada. Pronto? Escreveram? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês escreveram tudo corretamente. Olha lá. Então, percebam que cada palavra, entre ela tem um espaço. Olha, eu preciso respeitar esse espaço, porque são palavras diferentes. Se eu escrever tudo junto, vai ficar difícil para eu ler e também não vai estar correto, né? Porque eu tenho várias palavras numa frase, eu não posso escrever tudo como se fosse uma palavra só, tá? Então, prestem atenção se vocês deixaram os espaços nos lugares corretos, tá? Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha, porque fica muito forte esse vermelho. Então, aqui, o cravo, olha os espaços. O cravo brigou com a rosa. Olha aqui o rosa. Quem escreveu rosa certinho com S? Muito bem. Percebem que ele tem o som de Z, porque ele está no meio de duas vogais. Um S só no meio de duas vogais, som de Z. Então, primeira palavra que nós temos que nos atentar é rosa. Debaixo, olha lá, olha os espaços, hein? Presta atenção se vocês fizeram corretamente. De uma sacada. Olha lá, sacada. Começa com S. Então, tem som de S mesmo. Sacada. O cravo saiu. Olha lá.
S no começo também, som de S. Saiu, ferido, e a rosa, olha a rosa aqui de novo. Som de Z, no meio de duas vogais, né? E a rosa despedaçada. Aqui, olha lá, C cedilha, tá? Vejam aí se vocês colocaram com S, se colocou está errado, tá bom? A palavra despedaçada é com C cedilha. Certo, pessoal? Observem se vocês escreveram todas as palavras corretamente, se vocês deixaram espaço entre elas, tá? Tudo isso faz com que a palavra esteja correta, com que a frase esteja correta, tá? Eu não posso escrever palavras grudadas. Eu preciso respeitar o começo e o final de cada palavra, tá bom? Então, atenção, o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho aqui um pedaço do conto da Branca de Neve, mas tem alguma coisa errada aqui. O que vocês acham que está errado aqui? Está tudo junto? Olha que difícil. Tenta ler aí o que está escrito. Não fica difícil? Fica muito difícil, porque está tudo grudado. Eu não estou respeitando aqui, nesse trecho desse conto, eu não estou respeitando o início e o fim de cada palavra. Está tudo grudado, né? Então, vamos tentar ler, olha. Vamos tentar ler e já vamos separando, tá bom? Então, um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. E percebam também que bordava parece que está meio separado no lugar errado aqui, né? Olha, o da, aí tem um espacinho para fazer o vá, tá vendo? Tá meio diferente aqui esse bordava também. Então, olha quantas palavras foram escritas grudadinhas, sem serem grudadinhas. Vamos reescrever? Olha lá. Respeitando os espaços. Olha a diferença disso daqui para isso daqui. Aqui está muito mais fácil de ler, não tá? Olha lá. Bom dia, rainha de um reino bem distante, bordava perto da janela do castelo. Muito mais fácil, né? Respeitando os espaços entre as palavras, respeitando o início e o final de cada palavra. Certo? A gente tem que se atentar a isso. Ó, isso tem a ver com as nossas próximas atividades. Então, atividade 2A, separação entre as palavras. Em dupla, no caso, vocês vão fazer sozinhos, marque as barrinhas e reescreva o trecho da adivinha com a separação adequada das palavras. Então, vocês têm aí uma adivinha que está tudo grudado, não está respeitando nenhum pingo da separação das palavras, né? E você precisa separar as palavras e reescrever de forma correta. Então, pausa o vídeo, faça essa atividade, depois vocês retornam, tá bom? Vamos lá. Pronto? Vamos corrigir? Então, vamos fazer juntos aqui, olha. Fica até difícil de ler, né, gente? Olha, o que é o que não está dentro da casa nem fora da casa, mas a casa não estaria completa sem ela. Vamos reescrever isso aqui? Então, o que é o. Esse U deveria ser o, tá, gente? Tá errado aqui esse U. O que não está dentro da casa, nem fora da casa, mas a casa não estaria completa sem ela. E aí tem que ter um espaço para a resposta, que é a janela. Não dá nem para entender essa adivinha, né? Desse jeito que está aqui. Vamos reescrever? Então, o que é
o que não está dentro da casa, nem fora da casa. Mas a casa não estaria completa sem ela. Então, ela não está... No caso, ela já trouxe a resposta, que é a janela, né? Então, ela não está, a janela, não está nem dentro da casa, nem fora da casa. Mas a casa não estaria completa sem ela, que é, no caso, então, é a janela. Tá vendo? Olha a diferença, gente, dessa escrita para essa escrita. Olha a importância da gente respeitar os espaços entre as palavras. Mesmo porque, se tivesse tudo grudado, a gente tem que ler como se fosse uma palavra só. O que é que não está dentro da casa nem fora dela, mas a casa... Olha que desespero. Nem dá para fazer tudo isso, né? Já pensou uma palavra só desse tamanho, do jeito que está aqui? É muita coisa, né? Então, a gente tem que respeitar os espaços, tá bom? Até mesmo para a gente respirar enquanto a gente está falando, né? Então, corrijam aí, vejam se vocês fizeram corretamente. Vamos continuar. Aqui eu vou ler para vocês, então, antes da próxima atividade, esse poema de José Paulo Paes. A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia pendurada no varal. Olha que bonito. Esse poema é de José Paulo Paes. Por que eu trouxe esse poema? Porque tem a ver com a nossa próxima atividade. Olha lá. Depois de ouvir o poema Noite, de José Paulo Paes, lido pela professora, reescreva em dupla, no caso vocês vão fazer sozinhos, cada verso, observando a separação entre as palavras. Os números entre parênteses indicam quantas palavras há em cada verso. Então, aqui na frente de cada grupinho de palavras, né, tem os números, tá vendo? Esses números significam quantas palavras vão ter em cada verso, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso. Então, vamos lá. A noite foi embora. E aí, aonde que eu preciso colocar espaço? A noite foi embora. Então, reescrevendo. A noite foi embora. 1, 2, 3, 4 palavras. Estou correta? Estou correta. Olha lá, tem 4 palavras aqui no meu verso. Entenderam como que a gente tem que fazer essa atividade? Então, é bem parecida com a anterior, né? Então, vocês vão pausar o vídeo novamente para responder sozinhos aí o resto do poema, para separar o resto do poema. E aí, quando terminar, vocês voltam aqui para a gente fazer juntos, tá bom? Vai lá. Pronto, pessoal? Conseguiram? Terminaram? Então, vamos fazer juntos? Então, falta aqui mais, nós temos mais 3 versos para a gente separar, tá bom? Então, lá no fundo do quintal, vamos separar? Lá no fundo do quintal. Reescrevendo, então, com os espaços corretos, lá no fundo do quintal. 1, 2, 3, 4, 5 palavras, correto? Muito bem. Esqueceu a lua cheia. Esqueceu a lua cheia. 4 palavras, ó. Esqueceu a lua cheia. 4 palavras. Então, estamos corretos também. E, por último, pendurada no varal. 3 palavras. Pendurada no varal. E aí, escrevendo corretamente, né, com os espaços, pendurada no varal. Também correto, porque temos 3 palavras aqui no nosso verso. Certo, pessoal? Então, vocês viram que nós trabalhamos o som do S, né? O S tem som de S e de Z. E também trabalhamos os espaços entre as palavras. São coisas que nós temos que nos atentar na hora da gente escrever, principalmente quando a gente vai escrever sozinhos, né? Nós temos que prestar atenção. Cada palavra
ela tem um início e um fim. Então, eu não posso escrever tudo junto. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, só para vocês conhecerem, né? Isso aqui é da onde foi tirado, tá? O poema, tá bom? Então, aqui do livro do estudante, volume 1, adivinhas, canções, cantigas de rodas, parlendas, poemas, quadrinhas e trava-línguas, tá? Esse poema, essa atividade foi tirada daqui. E só para vocês conhecerem quem foi José Paulo Paes, que é o autor, né, desse poema que a gente acabou de ler, né, chamado Noite. Ele viveu entre 1926 a 1998, ficou conhecido em vida como tradutor de vários escritores de grande qualidade literária, como Dickens, autor de Oliver Twist, e Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Só começou a publicar obras próprias para crianças a partir de 1984. Esse poema foi retirado do livro Poemas para Brincar, lançado em 1990 pela editora Ática, que lhe rendeu o prêmio Jabuti de melhor livro infantil. Então, esse aqui é o José Paulo Paes. Ele tem muitos poemas para crianças. Então, se vocês tiverem curiosidade, coloquem lá no YouTube, Poemas de José Paulo Paes. E aí vocês vão ver vários poemas legais que ele tem escrito para crianças. Certo? Muito bem, então. Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa aula de amanhã. Certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.